Vamos inicialmente abrir a palavra no Salmo 130, é o texto que nós queremos chamar de texto básico, ou um texto áureo, como nós também chamamos, Salmo 130, versículos 5 e 6. Quero aqui saudar os irmãos que nos acompanham também pela internet, e a você visitante. No final nós queremos, se temos gente aqui conosco que nos visita nessa quinta-feira que Deus nos concedeu. Salmo 130, 5 e 6. Eu vou ler numa primeira versão e depois lerei numa outra aqui que eu tenho em mãos. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. E em outra versão, diz assim: aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Amém, irmãos? Que bom poder ter esse texto, e o livro de Salmos é um dos livros poéticos, que nós chamamos, que trazem muito anseio, anelo pela presença de Deus e pela ação de Deus, clama pela ação de Deus. Enfim, é um livro que nós, na realidade, temos como um dos preciosos livros para trazer quietude, calma ao coração humano. E ninguém se engane, eu diria de forma introdutória, ninguém se engane, porque todos nós temos dificuldades em esperar. Todos nós. Por mais que você esteja pensando aí, mas o pastor não me conhece direito. Eu sou muito paciente, eu aguardo pacientemente. Mas até você, meu irmão, que tem essa paciência, que tem essa atitude até de, às vezes, de resiliência, você não gosta de esperar por muito tempo. A não ser que exista um milagre na sua vida, porque é próprio do ser humano não gostar de esperar, tá certo? Alguns têm um comportamento, ou até uma atitude, até um temperamento mais tendencioso a isso, e outros não. E eu diria, sem medo de errar, de que a maioria, aliás, para não ser redundante, dos seres humanos tem essa natureza. Nós até esperamos por algum tempo, aguardamos, depois a gente começa a ficar assim, olhando para um canto e outro, a gente é tendencioso a pegar alguns atalhos, e aí quebramos então essa tese de que temos essa facilidade em aguardar as coisas, não é? Quando você vai em uma agência bancária e tem aquela demora, muitas vezes até fica fora, aguardando aquele atendimento, é com paciência, ali você diz: Senhor, muito obrigado, que eu estou aqui aguardando aqui nessa aglomeração, nesse distanciamento aqui hipotético, Nós não fazemos isso, irmão. Nós queremos ser atendidos, até porque existe uma lei que diz que a gente tem que ser atendido dentro daquele prazo ali, que dificilmente se cumpre. Então, para quem lida com informática, e hoje nós temos a informática em nossa mão, que é o celular. Demora o celular de configurar, demora o notebook, um computador de configurar, para ver se você não fica impaciente logo, não é? Então, a revolução industrial, vamos pegar esse ponto histórico aí, ela, junto com a tecnologia de ponta que nós temos hoje, e a de hoje já não vai ser a mesma de amanhã, virão outras cada vez muito mais céleres, melhores, elas trouxeram conforto. É claro, trouxe algumas mazelas, substituição da mão de obra humana pela máquina, mas elas trouxeram conforto. Eu não quero aqui crer que alguém quer dizer que quer voltar à máquina de datilografar, para quem trabalhou. Embora uma poetisa, ela um tempo desse atrás eu li, e acho que já comentei aqui, ela disse: olha, eu sou mais as máquinas de datilografar, porque o computador me fez perder um poema que eu não sei mais fazer como eu fiz. E aí foi embora, não teve jeito de recuperá-lo. E na máquina de datilografar estaria ali.
Eu sei que pode ter isso, mas quem é que tem saudade daquele barulho dela? E daquele erro que era claro, não tinha como, mesmo que você usasse aquela borracha, não é, que apagava em algumas um pouco mais avançadas, nós não estamos mais nisso, irmão, nesse tempo. Então, trouxe um conforto, trouxe uma celeridade também. Tá certo? Hoje as coisas são muito céleres, são muito rápidas. Então, isso vai nos levando a pensar também de que essa celeridade acaba, note bem isso, nos influenciando de alguma forma na percepção da vida. Na percepção da vida. Nós começamos a internalizar e até a transferir para tudo na vida tem que ser rápido. Tudo em nossa vida tem que ser assim, nessa celeridade, nessa rapidez. E se fosse só na vida, ainda se daria conta. Mas a gente começa também a transferir para a nossa vida cristã, as questões espirituais. Oro hoje e hoje mesmo, não é nem mais amanhã, hoje mesmo quero a resposta. Não é? Coloco alguma semente, vamos dizer assim, não é? Em termos de oração, e já quero colher amanhã, o mais rápido possível, no nascer do dia. Como se as coisas, todas as questões espirituais da nossa vida e a nossa vida fosse assim, as coisas tudo rápido, tudo célere. E não é assim, irmãos. Então, muitas das falhas que nós percebemos na Bíblia, não é, nas Escrituras, junto aos seus personagens, estão relacionados com a espera, ou com a falta de espera. Muitas das falhas. Eu aqui não vou citar, porque já fiz em outra mensagem, e há um tempo atrás aí, os irmãos podem estar bem lembrados, e vamos correr para outros caminhos. Mas quantos personagens podem vir em sua mente agora aqui? Isso é verdade. Fulano de tal, aquele personagem lá, ele pegou um atalho e se deu mal, teve problemas, teve dificuldades. Poderiam as coisas fluir, não é? Mais facilmente, aguardando pacientemente uma promessa. Então, isso eu digo a título de introdução, mas nós vamos também refletir sobre duas questões que estão ligadas a nós, que vão trazer reflexões a essa questão de espera. Casamento e alimento. Casamento e alimento. Casamento, irmãos, não é? Eu peguei, olha que eu estou com 5.2, 25 anos de casado, entrando em 26, peguei um pouquinho disso, mas também porque casei, não é, dentro de uma família que historicamente já tinha esse processo. Mas tem gente aqui que passou mais, que enfrentou mais. E alguns irmãos aí que eu estou vendo, já com muito mais anos de vida matrimonial. Irmãos, era todo um trâmite, não é? Era um negócio. Esse negócio tinha que primeiro falar com o pai, não é? Da moça, era assim. E depois o pai, era a família, a mãe já estava sabendo, então ela possivelmente já estava, quem sabe, em algumas famílias fazendo aquele almoço, acariciando aquele ego do pai, não é? As irmãs, os irmãos nem tanto, mas se fosse moça, as irmãs já estavam cochichando uma com a outra, porque o pai, não é, ia receber aquele dito cujo lá, que ousadamente iria pedir para namorar a sua filha. Jamais se pensava, porque uma moça um tempo desse me perguntou se podia pedir namoro o rapaz, já que os direitos são iguais. Já pensou sobre isso? Hoje é possível. Porque assim, não é muito a nossa cultura. Mas, se os direitos são iguais, a moça, na realidade, ela pode. Em algum grau, a cultura diz que é o homem que ele se engana pensando que ele está conquistando, mas, de fato, é a mulher que escolhe, não é? É a mulher que escolhe. Isso, no mundo animal é assim, e as nossas relações de namoro e de casamento, de relacionamento nesse porte, é assim também. Não é? Ela aceita porque ela se deixou conquistar. Mas vamos adiante, irmãos. O que é que acontecia? Havia esse trâmite de namoro, noivado, todo preparado de enxoval, etc, etc, para se chegar a um casamento. Não é? Alguns aqui namoraram, e a história do namoro foi a seguinte: um beijo roubado.
Por quê? Porque houve um tempo de espera e não se permitia essa intimidade toda. E se esperou, e se cumpriu essa etapa. Hoje nós não podemos dizer, em hipótese alguma, alguns casos, né, existe ainda e crentes, às vezes até católicos também, cristãos, né? Acontecem isso. Eu, como pastor, dou graças a Deus que isso ocorre, porque não há uma queima de etapas, não é? Não há. Porque a questão não é de puritanismo, como a sociedade mesmo lá fora diz, eles são puritanos, não é? Que coisa, o importante é o amor e isso. Sim, meu querido, mas o importante dentro de uma cultura são as etapas também. Então, às vezes, se quebra esses estágios. E eu estou falando isso para falar sobre esperar. Esperar. Às vezes não se espera em relação a casamento. Em relação ao alimento, não é? O brasileiro gosta de comer bem, não é? Nós somos uma cultura, não é? que gosta muito da alimentação. Se você não está nesse time, não é? Você é exceção, porque nós gostamos muito da alimentação. Nossa culinária ela é boa e farta, e repleta da influência de outros povos, não é? Então, o que é que ocorria no alimento? O alimento, primeiro, ele era abatido, depois se acendia o fogo de lenha, tinha que ir atrás da lenha para acender o fogão de lenha, a panela de barro tinha que estar lá já pronta para ser feito no fogão a lenha, nada de fogão a gás, era o fogão a lenha, e a comida ali sendo preparada e saindo de forma deliciosa, como alguns irmãos aqui provaram, não é? Hoje ainda inclusive tem alguns restaurantes que trabalham com essa linha, e a carne, o sabor aliás, é diferencial, Hoje, vou fazer forçosamente propaganda aqui de um Unicime hoje. Quanto tempo aquele negócio ali está pronto? Quantos minutos? 3 minutos, vai? Os 3 minutos, 4 minutos, no máximo, mas 4 minutos queima, né? 3 minutos, pronto. 3 minutos está pronto. Diferente. As comidas, e eu usei, é claro, um exemplo exagerado do Unicime hoje. É rápido mesmo, está pronto lá, fez, mas se você quiser um banquete, se você for a um restaurante, não vá nessa de ser negócio assim de você, o self-service, não. Você vai ter que sentar, aguardar alguns minutos, quem sabe até 1 hora, mas quando vem, se espera pelo menos com um sabor diferencial, não é? Então, aquela espera, aquele aguardar, é diferente da comida rapidazinha, como o ovos fritos que a gente faz. Parabéns os homens aqui que sabem cozinhar, porque esse que vos fala não vai além dos ovos fritos, não é? Não vai mesmo. Então, alimento que se espera, ou se esperava cozinhar, para se fazer. E precisa daquele tempo de aguardo. Use esses dois momentos aí, esses dois aspectos, aliás, para trazer reflexão. Agora entro para tentar responder uma afirmação que agora eu faço como pergunta. Quando Deus diz espere? Quando é que Deus diz espere? Eu trago alguns aspectos, algumas respostas agora. Primeira, é porque Deus quer trabalhar em seu coração. Se Deus está dizendo para você, olha, espere, aguarde, porque Ele quer trabalhar em seu coração. Eu separei o texto do Salmos 27, 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Então, se Ele está dizendo que é para aguardar, que é para esperar, Ele quer trabalhar com o seu coração. O que é coração na Bíblia, para aqueles que ainda têm dificuldade de entender? Esse coração, como em alguns trechos lá das Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, né, se faziam referência às entranhas, aos rins, né? Coração é sede de decisões, da ideia do todo da vida, do centro de decisão da vida. Então Deus quer trabalhar com o local onde as coisas acontecem na sua vida, as decisões são tomadas.
Deus quer não apenas fortificar ali, mas trabalhar naquela área. Poder trabalhar naquele terreno do seu coração. Ele está dizendo para você aguardar, não é como um pedido, mas é como um momento pedagógico, vamos dizer assim, não é? Para que você possa ter a estrutura do seu coração sendo fortificada e o terreno do seu coração sendo preparado para receber uma resposta. Então, por isso que ele está dizendo, espere, é possível sim que isso esteja ocorrendo na sua vida. Então, Deus nos diz, espere, porque Ele quer trabalhar em nossa vida, em nosso coração. Ele quer trabalhar com você. Ele quer fortificar, Ele, na realidade, está dizendo a você, anime o seu coração, fortifique, porque eu, na realidade, estou querendo trabalhar melhor com você. Inclusive, é possível, sim, que você esteja nessa tomada de atitude de um atalho, não é? Quem sabe você está desejando fazer um alimento rápido, queimar etapas, não necessariamente de casamento, eu usei aquele exemplo, mas etapas na sua vida onde existem trechos que Ele quer que você passe para trabalhar o seu coração, a sua vida. E com isso, o intuito é de que nós sejamos amadurecidos nessa trajetória. Então, esse é uma primeira resposta. Segundo, é que Deus quer exclusividade em sua espera. Por que Ele está dizendo espere para você? Porque Ele quer exclusividade em sua espera. Separei o texto também do Salmo 62, versículo 5, onde diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Eu destaco a parte A que nós chamamos aí do versículo 5. Somente em Deus. Somente, apenas em Deus. Exclusivamente em Deus. Deus quer que você espere, porque Ele quer exclusividade na sua, não apenas a sua atenção, mas na sua devoção, na sua fé, na sua espera. Nós somos tendenciosos, meus irmãos, diante de algumas situações da vida, a gente querer fazer a sondagem, e eu não vejo, de primeira mão, um erro nisso, de quem pode lhe ajudar. Não é? Quem pode lhe ajudar? Quando a gente está em algum aperto, eu não vou nem falar em aperto financeiro, porque, não é? Às vezes aqui, quem não passou, glória a Deus. Mas dívidas é um negócio que você não fica bem, em hipótese alguma. Não é? E você começa a fazer aquela leitura, não é? Aquelas orações, Senhor, qual é o vaso que o Senhor vai usar? Não é? A quem eu vou me dirigir? Qual é o empréstimo? Qual é a forma que eu vou fazer para poder trabalhar com isso? Para lidar com essa situação, para sanar isso? E a gente começa a ver dentro do âmbito humano as pessoas que podem nos ajudar. Primeira mão, tranquilo. Pode ser mesmo que esse seja um primeiro caminho seu, humanamente falando. Mas, irmãos, o que é que nós entendemos? Se você coloca toda a sua esperança nesse foco, nós vamos nos dar mal. Porque a exclusividade que Deus coloca aqui, em termos de espera, é de que você pode sim, nada impede, de você ver quais são os outros recursos humanamente falando. Agora, em termos espirituais, o primeiro a ser sondado deve ser Deus. Colocado diante de Deus e somente dele, ou diante dele, aquela situação antes de nós percebermos qual é o direcionamento que ele vai dar. Porque é ele quem vai nos orientar. Porque sabe o que pode ocorrer? Você age primeiramente e depois vai correr para Deus. Sabe o que é que muitas vezes a gente que trabalha com a exposição da Bíblia faz a leitura e vê se não é isso. Quando você chega diante de Deus, Senhor, e agora? Ele disse, quem mandou você não me sondar primeiro? Quem mandou você não me buscar primeiro? Quem mandou você não me perguntar primeiro? Você foi primeiro ver quem podia lhe ajudar, não é? Então, era primeiro, de fato. Aqui não é nem questão de prioridade, mas é de exclusividade.
na espera, irmãos, no aguardo disso. Então, Deus pode estar assim dizendo, espere a você e a mim, porque Ele quer exclusividade, somente Ele nessa espera. Essa coisa de você esperar, olha uma coisa que às vezes a gente vê, irmãos, ainda com esse discurso. Política é bom, a política de um modo geral, não necessariamente a política partidária, mas a gente já está aprendendo que promessas políticas é algo que a gente não deve se apegar. Infelizmente. Deveria se ter até, não é, se gravar, uma vez que hoje tudo é gravado, tudo é tido em arquivo, de poder se ter implicações até jurídicas no meio político, quando se faz promessas que são de boca para fora. De boca para fora. Porque não se cumprem, às vezes. E tem gente que aguarda assim, numa esperança, não é? Agora, eu lembro que uma das Copas que o Brasil ganhou, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu ouvi. E não, acho que não foi só no interior do estado, não, onde eu ia muito. Alguém pensando, disse, pronto, agora tudo vai diminuir os preços das coisas, vai ser... Eu digo, pô, onde é que esse povo tirou essa ideia? Porque o Brasil ganhou uma Copa do Mundo, vai agora as coisas melhorar e tudo. E assim, às vezes é quando a gente faz essa leitura, não é, de que a gente deve dividir o aguardo, a espera, com outros que não seja o Senhor. Que não seja o Senhor. Então, Deus pode estar lhe dizendo, aguarde, porque eu quero exclusividade na sua espera. Seu pensamento está muito dividido nisso aí. Por que é isso? Porque a glória é dele só mesmo, é só lhe deu glória. Quando a coisa é realizada, é dele toda a glória, não é mais de mais ninguém. Ele pode até usar os vasos e usa os instrumentos como ele quer fazer, mas a glória é dele, não divide com ninguém. Mas há um terceiro aspecto, irmãos, de que Deus está dizendo para você esperar, é porque Deus quer desenvolver seus olhos espirituais. Deus quer desenvolver seus olhos espirituais. E o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 24, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Então, Deus quer desenvolver, oportunizar que desenvolvamos os nossos olhos espirituais. Por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos não é que são carnais, eu espero que não seja. Em nome de Jesus, está repreendido, né? Porque tem alguns olhares que são carnais mesmo. Uma mulher você deve olhar uma vez e se você notar que aquele seu segundo olhar já é desejando algo que não lhe pertence, você não olhe. Não olhe. E eu ouvi de um pastor, e por isso estou repetindo aqui, ele disse, é impressionante como chama, e chama mesmo, irmã, entenda isso, só se o homem botar uma venda, chama a atenção, o elemento feminino. Chama. E ele disse, muitas vezes, Paulo, eu não olho, e nós não devemos olhar, porque mesmo sem a esposa presente, ou a namorada, ou a noiva, ela está comigo aqui no meu coração. E eu devo respeitá-la, mesmo na ausência dela. Então, cuidado com os olhos carnais, mas não é o foco aqui. O foco aqui que eu quero colocar são os olhos, às vezes, humanos, limitados que nós temos. Como eu estou olhando aqui os irmãos, e um tempo desse aí, um domingo, tem um tempo atrás aí, eu pregando, e alguém depois me disse, pastor, essa pessoa tinha um dom de visão que eu creio como pastor Batista. Eu não tenho esse dom, mas por que não crer que alguém chegou e disse, enquanto o Senhor orava, eu notava, não é? E aí ela disse que via anjos. Eu digo, minha irmã, se ocorreu isso, não é? Glória a Deus por isso. E era alguém que não ia inventar, embora eu sei que existe um exagero nessas coisas. Tem gente que vê anjo em tudo, né? Mas eu creio nesse testemunho. Enfim, o que eu quero me prender aqui, irmãos, Deus quer desenvolver os nossos olhos
espirituais. A esperança que se vê, aqui diz o apóstolo, não é esperança. Porque como é que posso ver algo que eu estou aguardando ainda? Eu posso crer, porque fé é isso. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, é justamente algo que eu creio que vai chegar, mas eu não estou vendo. Não estou visualizando com os meus olhos limitados, os meus olhos humanos. Então, irmãos, Deus quer desenvolver nossos olhos espirituais. Não apenas para ver aquilo que nós não estamos vendo no momento, como aconteceu com Geazi, né? Servo de Eliseu, profeta Eliseu, que diante de uma batalha, imagina, um exército contra os dois. Tem condições de uma guerra dessa? E o profeta Eliseu tendo uma visão diferente de Geazi. Geazi olhava e disse: meu Deus, meu Senhor, como nós vamos fazer? Vem um exército lá. Estamos do lado de cá, eu e o Senhor, como é que vai fazer isso? Que guerra é essa? Desproporcional. E aí o profeta Eliseu, lembra da expressão da profeta Eliseu? Senhor, faz com que as escamas desse sujeito medroso aqui possam cair e ele possa ver que quem está conosco aqui. E aí, quando Geazi viu, não é, havia na realidade todo um exército de anjos ao redor deles. Meu pai, carros e cavalheiros, coisa espiritual, milagre de Deus mesmo feito. E nós não temos dúvida, irmãos, não é, de que esses olhos espirituais que Deus quer nos dar é justamente nesse aguardar, nessa espera, que Ele quer que nós possamos visualizar não apenas aquilo que é palpável, aquilo que é aparente até, mas aquilo que está num mundo que nós chamamos espiritual, e que não é uma história de trancoso, não é algo irreal, não, existe, não é? Então, pode ser isso também. Mas há um quarto aspecto, de que Deus pode estar dizendo para você: aguarde, espere, porque Deus quer que você saiba que enquanto você espera, Ele está o quê? Trabalhando. Há até um hino de uma cantora, não é? Quando ele está em silêncio, é porque ele está trabalhando. Deus está trabalhando. O texto de Isaías 64, versículo 4, diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, olha isso, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, quando você aguarda, você espera, Deus não está inativo, não, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Agora note bem, Ele não está trabalhando como se fosse um servo para você, não. Porque tem gente que pensa que Deus é um cartão de crédito. Vai lá, então deixa eu passar aqui, pronto. Né? Ou pensa que Deus está sujeito às ordens dela. Eu estou determinando, Senhor, porque o Senhor prometeu. Vai pegar as promessas lá isoladas de texto e contexto. O Senhor tem que agir, e isso e aquilo e tal. Não temos, irmãos, que loucura isso. A criatura, ou até o filho, dando ordem para o Criador, para o Pai. Coisa de louco. Isso não acontece no mundo, irmãos, onde há uma saúde teológica bíblica. Mas o trabalhar de Deus aqui é o agir de Deus, é a ação de Deus. Sabe por quê? Porque a leitura que a gente faz, sabe qual é? Quando a gente está aguardando e diz: Deus não está nem aí. Um bocado de gente no mundo, né? Mais de 7 bilhões de pessoas, eu aqui no menor estado da federação, aqui no meu canto, Ele está cuidando de outras coisas, né? Por lá pelo céu, coisas mais importantes, Ele vai estar ouvindo o meu clamor. E aí a gente começa justamente o quê? A criar esses pensamentos de que Deus está inativo, Deus não está nem aí, Deus está longe,
está cuidando lá dos anjos, de outras coisas. E é um erro nosso. Porque quando ele diz a você e a mim que aguarde, que espere, e ele até silencia muitas vezes, silencia mesmo. Você pode orar mil orações aí, clamar, chorar, mas se ele silencia é com um propósito às vezes. Para dizer a você, olha, aguarda aí, espera aí. Você vai esperar por quê? Porque eu estou agindo. Para quem faz música, não é? Raul e Larissa aqui, pastor Flávio que toca o cavaquinho. Você tem que tocar aqui esse cavaquinho. Já está pronto ele? Pronto, vai ter que um domingo aí, não é? Tocar e cantar aquele lá de Arada da Aruana lá, que é de sua composição. Quem aqui lida com música? Pronto, não precisa ser um Beethoven da vida, né, Gonzaga? Mas a pausa. Tem algo lá em música chamado pausa. Você está lá na partitura, tem uma pausazinha. A pausa faz parte da música. Apenas não tem som, meu querido. É pausa. Mas está ali, ai do músico numa orquestra, com profissionais, se ele não for obedecer aquela pausa, ali vai ser uma loucura. A sinfonia vai ser um desastre. E eu imagino o olhar do maestro para aquele músico que não obedecer a pausa. Pequenininha a pausa. Pode ser um intervalo de 4 tempos até, ou até mais compassos, mas não quer dizer que não é música aquilo ali. E como é? Mas não há som, mas há música. Há música. Assim é na vida cristã. Quando Deus diz espere para você, isso ele está dizendo, ó, pode esperar porque eu não estou inativo não. Estou trabalhando. Só que eu não tenho que dizer a você as minúcias do que eu estou fazendo. Eu não tenho que estar dando satisfação a você, explicando, não é? Como é que eu estou fazendo, como é que eu vou agir, ou não fazer também, não realizar nada, porque não vou querer fazer. Não tenho que estar dando satisfação para você. Então, a sua atitude é esperar. Mas, irmãos, no quinto e último aspecto, Deus está dizendo para você, espere e aguarde, porque Ele vai ouvir o seu clamor. E alguém pode perguntar para mim aí na sua mente agora, e por que o pastor colocou esse ponto, afirmando que Deus vai ouvir o clamor? Porque se Ele não fosse ouvir, e depois eu vou explicar esse ouvir, Ele já tinha dito o quê? Não. Já tinha dito na quinta-feira passada, não ore. Não adianta estar chorando aí mais, orando. Não ore. Ele já tinha dito não. Se Ele está dizendo para você e para mim, nós esperarmos, é porque Ele vai ouvir. E o que é esse ouvir o clamor, irmãos? Não quer dizer que Ele vai... Aliás, vamos ler o texto aqui primeiro, porque a Bíblia é que tem que falar. Depois a gente comenta, Salmo 41. Esperei confiantemente pelo Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esse ouvir aqui não quer dizer que ele tem que atender a oração ipsis verbis, ou seja, da forma que eu falei, e que eu pedi, na íntegra. Senhor, me dá um caminhão de 12 pneus, Pai. Eu preciso, estou assim usando o exemplo aleatório. Me dá, Senhor. Amém. Você pode pedir, mas não quer dizer que Deus tem que responder. O ouvir dele é responder a oração como você fez. Nós às vezes nos enganamos nisso. O ouvir aqui, inclusive eu reitero o que falei a semana passada, quando é que Deus ouve uma oração? No primeiro momento que você faz. Nem saiu de sua boca, diz a Escritura, está na sua mente, Ele já sabe. Ele já sabe. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Então, esse ouvir aí, irmãos, ele ouve no primeiro momento que você faz uma oração. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta aqui, não vai contar não, mas você já contou quantas vezes você já fez uma oração por um motivo? Você já notou que a gente perde, e se você for fazer isso, você vai incorrer
naquela questão de Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão? 70? Aí vem Jesus e diz: não, 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, você vai contar esse negócio? Vai contar quantas orações você faz, para depois você dizer: Senhor, já orei 1 milhão de vezes aqui, Senhor. Ô Senhor, tenha misericórdia. Não, irmão, não é assim não. Deus ouve, porque Ele não está surdo, a Escritura diz, no primeiro momento que a gente fala. Agora, o ouvir aqui é resposta de oração. A resposta que Ele dá. Aí a resposta, depois de esperar, é nesse sentido aqui. De que muitas vezes vem como nós pedimos, irmãos. E uma das coisas, fazendo contraponto, se Deus muitas vezes não me ouve a oração na íntegra como eu faço, eu quero dizer a você que muitas vezes Ele ouve na íntegra o que você pede. Por isso que não é errado, não é pecado em hipótese alguma você pedir algo específico para Deus. Algo específico. Senhor, preciso de um carro dessa marca. Eu quero, Senhor, me dá as condições. Ele vai abrindo e vai usando os recursos legalmente, porque não conte bênção se a coisa tiver coisa errada no meio, que vai correr naqueles que agradeceram, que receberam dinheiro, né, de falcatruas, e ainda agradeceram e fizeram uma oração como se bênção fosse de Deus. Nós precisamos entender que Deus não está no meio dessa bagunça quando ocorre. Algo errado, o trâmite é errado, houve uma negociação com dolo, com erro. Então não conte como bênção, e vá procurar se arrepender. Procure sondar o seu coração e se arrepender. Mas as coisas que são legítimas, dentro de um trâmite sadio e responsável, que é como o crente deve fazer, porque é triste, e olha que como pastor, você pensa que não chega às vezes não, em gabinete? Chega. A informação, mas há o pedido: pastor, não fale não. Eu digo: meu irmão, à vontade, se quiser eu falo. Porque se pedir emprestado era para devolver, não foi dado. Era para devolver. E assim, muitas vezes nem se dá uma satisfação. Uma satisfação. Agora, irmãos, Deus responde respostas. Aliás, Deus responde orações específicas. Se nós soubéssemos pedir melhor, como disse Tiago, nós teríamos mais sucesso nas respostas de oração. Porque nós faríamos orações específicas e receberíamos respostas, mesmo que negativas, para nós, mas respostas específicas. Então, especifique. Jesus chega para foi o cego, meu Deus, foi. O que é que você quer? Ele disse: Senhor, o que eu vejo? Eu quero ver, sou cego, quero ver. Mas nota que Jesus perguntou para ele. Parece tão óbvio, né? Será que Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. O que é que você quer? O que é que você vai querer? Senhor, eu quero ver. Então, Deus está dizendo para mim, para você: espere, porque Ele vai ouvir o seu clamor. Ouvir o seu clamor. Mas, irmãos, eu quero finalizar trazendo 3 considerações aqui a essa mensagem bíblica. Primeiro, espere no Senhor e não naquilo que Ele pode lhe dar. Espere em Deus e não naquilo que Ele pode lhe dar. Espere no doador e não na dádiva. Espere no abençoador e não na bênção. Tem gente que é caçador, está caçando bênção. É bênção para lá, e assim, a bênção é só material, sabe? É só financeira, não tem bênção de honestidade, de integridade, de hospitalidade. Nesse tempo de pandemia, não é? É até compreender, mas Senhor, me dá uma bênção de eu ser hospitaleiro. Me dá uma bênção, Senhor, de eu ser mais honesto, mais íntegro. Me dá a bênção, Senhor, de eu controlar essa língua, que muitas vezes está falando algumas coisas que não deveria. Fala, Senhor, para esse pastor aqui. Né? Fala, Senhor. Não busque bênção. Busque
o abençoador, porque é isso que faz toda a diferença. Esse cântico que nós entoamos, eu não te busco por aquilo que tu podes me dar. Eu não te sirvo para ter algo de tuas mãos. Que teologia maravilhosa desse cântico. Porque é justamente isso. Espere no Senhor e não naquilo que Ele pode lhe dar. Segundo, espere no Senhor e não esqueça que nem tudo Ele dá como você pediu. Foi o que nós destacamos agora, nesse último ponto. Espere em Deus e não esqueça que nem tudo Ele vai dar como você está pedindo. E louvado seja Deus por isso. Você deveria dar um culto em ação de graças. É claro que eu estou aqui usando um pouco de exagero. Se Deus responder não para você. Dificilmente eu já ouvi alguém assim num culto de oração levantar e dizer assim, irmãos, eu peço a palavra, quero agradecer, e pedido de oração, quero agradecer porque Deus me disse não. Deus me disse não. Agora também só diga isso se você souber, porque às vezes você está dizendo, Deus me disse não, e Ele está dizendo a você, espere. E você na sua precipitação não está esperando. Então, note bem que não é o que você espera. Não é o que você espera, mas como você espera. A forma que esperamos. Nós pedimos bem, mas aguardamos mal. Aguardamos mal. Tem uns que aguardam sentado numa poltrona, com braços cruzados, pernas cruzadas, dizendo, vai cair do céu. Porque eu já pedi, vai cair do céu, vai cair do céu. Não vá não fazer os contatos, os networks, né? Como chamam. Não vá não procurar distribuir os seus currículos. Não vá não se capacitar. Não vá não. Para ver se cai assim algumas coisas. Às vezes a gente confunde as coisas da Bíblia e quer forçar como se maná caísse todo dia. Caiu lá naquele tempo que o povo não tinha como. E Deus deu de graça mesmo, deu de graça. Vá lá e colham, né? Então, note que não é o que você espera, mas como você espera. Inclusive, como é que você tem esperado algumas respostas de oração? Diga aí. Já pensou sobre isso? Será que é aguardando na poltrona ou já assim agoniado? Agoniado, porque tem gente que a gente nota agonia no olhar. Não é? Ai, meu Pai, quando vai vir, meu Deus, meu Senhor, que demora, meu Pai. E começa a suar frio e a gente começa a se descontrolar emocionalmente. Aguardar, irmãos, nunca foi fácil. Mas como nós aguardamos, a forma que aguardamos, tem toda a diferença. Terceiro e última consideração. Espere no Senhor. E não abra mão de crer que Ele tem o melhor. Espere nele e não abra mão de que Ele tem o melhor. O melhor para você, quem sabe agora, seja um não. Um não. Já vi gente orando nessa trajetória de pastor aí, para converter gente que ela estava gostando. Rapaz respeitoso, abriu o coração para mim e disse, pastor, uma bênção, me trata muito bem, tal, e como deve ser, não é? Crente ou não crente, e o crente mais ainda, mas tem uma coisa, não é de Jesus, e eu não quero. Colocando, estou gostando demais, sei que vou sofrer muito, mas tô... E a gente olha para um canto e outro e diz, e agora, Senhor? Porque eu já vi gente mesmo, orando e convertendo. Deus convertendo, porque essa história de você converter alguém, tire isso da sua mente. Deus é quem faz a obra, o Espírito Santo, e faz a obra completa, mas nem sempre. Então, poderou e disser, não vai dar certo. Não vai dar certo. E nem quis me ouvir muito. Assim, deu poder. Porque a atitude quem tem que tomar é a pessoa. No aconselhamento pastoral, às vezes tem gente que chega até nós querendo que nós falemos o que deve ser feito. Não. Nós vamos acender algumas luzes para você tomar decisão. Que a decisão é sua.
É para que a gente possa se eximir? Não. É porque a função pastoral no aconselhamento não é decidir por você. É que você decida. E aí depois só receber a informação. Terminei. Pronto. Terminei. Talvez Deus esteja dizendo para você, olha, é não mesmo. E esse é melhor. Talvez Ele esteja dizendo, espere, aguarde. Talvez Ele possa dizer, eu penso que na grande maioria, por que eu estou dizendo muita redundância? É isso mesmo, grande maioria das nossas respostas, Deus diz sim. Deus diz sim, quando oramos. E aí, essa já é uma história para quinta-feira próxima, se Deus permitir. Quando Deus diz sim, tá certo? Mas, se Deus está dizendo a você, espere pacientemente, como diz o Salmo 40, no Senhor, porque Ele vai ouvir o seu clamor. Amém? Vamos orar? Ore agora também, porque eu quero crer que nós que estamos aqui, nós estamos aguardando. Nós oramos e estamos aguardando. Lançamos, como se diz, uma semente em oração, estamos aguardando ela germinar. Então eu quero focar aqui de que não é o que você pediu, mas como você está esperando. Como você está aguardando. De que forma? Agradeça a Deus esse tempo de espera. Quem sabe já vão anos, não é? E não importa quantos anos vão. Se é Deus que está dizendo para você aguardar, esperar, e você tem isso claramente no seu coração, não se desespere. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Porque a Tua palavra, ai de nós se não fosse ela, o que é que eu ia dizer nessa noite? Se não tivesse aqui o referencial da palavra, dando o norte para a nossa fala, para a nossa ministração. Ó Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, nessa noite. Porque todos nós que estamos aqui, os que nos acompanham pela internet, nós sabemos o quanto é difícil esperar. Mas também sabemos que não esperamos em vão. Não esperamos em vão. Nós esperamos no Deus que tudo pode, que tudo sabe, que é fiel. E nós, ó Deus, entendemos plenamente que a maior bênção que nós temos é ter o Senhor. Portanto, aquieta o nosso coração nessa palavra, de aguardarmos o Teu agir, a Tua resposta, porque o Senhor nunca decepcionou, diz as Escrituras, a Tua palavra, aqueles que Te buscam. Não foram iludidos, não foram decepcionados. Portanto, ó Deus, muito obrigado, porque aguardamos em Ti, e nesse tempo de aguardo, de espera, o Senhor está agindo nos bastidores da nossa vida, por misericórdia. Muito obrigado, Pai. Que essa palavra, ela encontre terreno fértil em nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus.